Só talvez a minha curiosidade técnica tenha ido longe demais dessa vez, mas enfim. Eu tenho uma biblioteca chamada Maybe. Maybe é uma biblioteca que inicialmente só nasceu visando espelhar o comportamento de linguagem segura para dentro do ecossistema PHP, principalmente PHP 7.4 para cima. E a ideia é que eu consiga detectar falhas de validação e falhas de comportamento e muito mais facilmente para eu conseguir integrar dentro do meu código, trazendo alguns conceitos como DTO, embutido, optional e result, e também schema validation para facilitar validações de DTOs. Bom, eu estava brincando em querer adicionar mais uma funcionalidade dela, que nem deveria estar aqui, falando a verdade, mas mais uma funcionalidade onde eu estava brincando de async. Aí você pensa, mas PHP tem async. E de fato tem, mas a maioria das implementações, se não todas, eu não sei dizer todas, mas a maioria das implementações ou requerem uma chamada HTTP, ou requerem uma chamada externa, por exemplo, uma fila, ou até mesmo elas são assíncronas, por exemplo, mas elas são baseadas no fork de Linux. Literalmente aquilo que só é compatível no Linux, no Unix, ou seja, todos essencialmente a não ser Windows. Só que eu precisava na verdade eu não precisava, mas era uma curiosidade técnica que eu falasse, pô, mas talvez dê para funcionar isso em Windows. E principalmente dê para funcionar isso em PHP 7. E, bom, eu sei que provavelmente deve ter alguma solução ou outra pronta, mas eu queria descobrir como fazer. E a ideia minha é trabalhar com I/O. Por quê? Você tem um processo de um Unix-like da vida, tipicamente é baseado em um fork mais um exec, onde o child ele executa esse exec que substitui o processo pelo processo onde eu quero, né, pela imagem do processo que eu quero executar. Então essa é a troca. Então é um fork, mas só que no Windows isso meio que não existe. Um processo já na prática já é um fork mais exec. A diferença técnica é bem sutil para o usuário final. Porém, como o PHP tem muita extensão que depende desse funcionamento de fork mais exec, muitas das vezes não funcionava. Então, o que eu preciso fazer nesse momento é contornar isso. Então, a forma que eu tenho para contornar isso é a utilização de I/O mesmo. Então, a ideia é que eu vou lá, eu crio um arquivo PHP onde vai ser executado, eu crio um arquivo worker onde ele é responsável por ter todo o processo, né, para poder rodar esse arquivinho, e o resultado desse processo é jogado por um output JSON. A única dificuldade que eu tive, assim, grande, que a IA me ajudou muito nesse quesito, eu até estava comentando com meu amigo que eu estava codando isso aqui porque eu estava sem internet e eu falei, pô, eu só travei nessa partezinha que é fazer funcionar com o PHP 7, que era a minha proposta inicial. Então para mim não adiantava nada funcionar no PHP 8 se não funcionasse no PHP 7. E aí ela me deu uma sugestão de utilizar esse Ops Closure Serialize, que ela substitui o serializador do próprio PHP. Então, que já é uma função meio que nativa, né, Serialize. Basicamente por conta da forma de serializar objetos escalables, né, funções. Então, essencialmente o código está aqui, está no GitHub, mas grande parte dessa curiosidade técnica veio aqui. Então eu executei toda essa parte de como que funcionaria de fato debaixo dos panos para realmente fazer funcionar essa ideia de sincronismo. Eu tive que ver muita coisa de C e lembrar muito de matéria antiga de sistemas operacionais. Confesso que faz um bom tempo que eu não mexia com esse conceito. Então eu até tive o cuidado, até falei para o meu amigo, eu falei, na teoria eu poderia, de repente, por ser um problema conhecido, de repente deixar a IA fazer tudo, mas aí eu não aprenderia nada no processo. Então eu parei até o ponto onde eu aprendi as coisas. A única coisa que realmente faltou e eu gostaria
implementar, mas aí eu aproveitei que a internet voltou, falei, faz a IA fazer por mim, né? Que é simplesmente criar uma API externa onde fique mais fácil de utilizar. O programador final consegue utilizar mais facilmente, onde também, por exemplo, eu posso demonstrar aqui, onde eu posso fazer um async, né, facilmente, criar uma função estática e depois o resultado dela é retornado para dentro dessa função, só que esse resultado é lazy, né? Então ele é só calculado a partir de um await. Isso aqui não é 100%, tá? Porque não é uma implementação que compartilha a memória com o processo principal, isso eu ainda não consegui fazer. Ele é um processo isolado, e esse processo isolado executa o resultado, traz de volta para o processo principal, mas é meio que a primeira tentativa. E, mano, tá sendo uma curiosidade muito enorme de aprender essas coisas de processo de baixo nível dentro de uma linguagem ou uma limitação que eu criei, que é usar PHP 7.4, Windows. Então, para basicamente reinventar a roda para fazer um negócio que a gente considera, principalmente quem vem de TypeScript, considera como algo simples, mas a gente vê que as coisas só são simples porque foram implementadas antes e como é um grande aprendizado. Então daria até para aprender mais coisas aqui, mas eu essencialmente, como eu disse, parei por aqui. Bom, tem essa limitação que eu te falei e, assim, para mim, só do fato de executar tá ótimo. A IA ter me ajudado a criar essa sintaxe mais simplista me ajudou muito também, né, para ficar mais fácil de utilizar. Porque eu tava só com um conceito na mão ali, basicamente, o que eu queria fazer funcionar, e agora eu precisava fazer isso aqui de fato ser fácil de utilizar. Que não né, um conceito muito tipo assim, se eu vou numa linguagem como TypeScript, esse conceito é muito abstrato para mim. Eu não preciso saber como funciona debaixo dos panos, eu só preciso saber o comportamento. Então essa é mais ou menos a ideia. Acho essencialmente muito da hora isso aqui. E bom, tem que estudar mais, tem que aprender mais, mas isso aqui é a minha curiosidade técnica por dia. Fechou?